Oi, gente, tudo bem? Tô eu aqui de novo com esses vídeos que não tem cara, né? Mas sou eu, ó, Paula Dias aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês antes, já fazer uma justificativa. Eu tô com o papel todo riscadinho aqui porque eu tava fazendo pra vocês já um vídeo e aí meu pai aumentou demais a televisão, me atrapalhou meu raciocínio, aí eu apaguei as coisas que eu tinha rabiscado aqui. Vamos tentar raciocinar de novo. Então, vamos começar a nossa segunda unidade pelo conteúdo de termoquímica, certo? Hoje o vídeo não vai ser muito longo, vai ser um pouco mais curto, porque eu prometi que eu ia gravar um vídeo para vocês e como não tá dando muito certo hoje, eu preferi de qualquer forma gravar o vídeo e aí amanhã eu vejo se eu mando o término para vocês. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que a parte da termoquímica é a parte que estuda a temperatura em reações químicas, a variação da temperatura em reações químicas, ok? E essa transferência de calor durante as reações químicas. Lembrando, como vocês já devem ter estudado em calorimetria na física, que o calor não é quentura. A quentura é a sensação térmica. Calor e quentura são coisas diferentes. O conceito de calor é energia em trânsito. Óbvio que a gente não traz isso para o nosso dia a dia, né? Assim, a gente não fala, ai, que sensação térmica da energia em trânsito. A gente fala, ai, que calor, porque, além de ser mais simples, já caiu no uso popular. Mas a gente tem que saber que na ciência a gente tem que falar as coisas certinhas e o calor é a energia em trânsito, energia em movimento. Quando a gente fala em trânsito, significa movimento, que é diferente da quentura, beleza? Essa variação dessa temperatura em reações químicas gera para a gente dois tipos de reação: as reações endotérmicas e as reações exotérmicas. A reação endotérmica é aquela que ocorre com a absorção de calor. E a reação exotérmica é aquela que ocorre com liberação de calor. Aí foi nesse ponto que eu parei por causa da televisão que meu pai ligou muito alto. Mas vamos lá. A reação endotérmica, para ela acontecer, ela precisa absorver calor. E a reação exotérmica, quando ela ocorre, ela libera calor. Calor no sentido de energia, ok? Como assim a absorção de calor? Por exemplo, se você tem lá o gelo, você tira ele do congelador e lá no congelador ele estava menos 0 graus Celsius e a temperatura ambiente, teoricamente falando, é 25 graus Celsius, o gelo ele vai absorver essa energia e vai derreter para igualar a temperatura de dentro do copo, de dentro do recipiente que você tá, com a temperatura do ambiente, certo? Então a energia ela tá passando do corpo mais quente para o corpo menos quente, que é nesse caso do gelo, do ambiente para o gelo. A reação exotérmica, desculpa, ela já acontece o contrário. Por exemplo, na época de São João, a gente tem muitas fogueiras, né? E tudo aquilo que queima, combustão, certo? O que está acontecendo aqui? Essa energia daqui está maior que a energia do ambiente. Vamos supor que na combustão, na queima, mais 100 graus Celsius, certo? É a temperatura de ebulição da água. Então, vamos supor que uma fogueira queime a 100 graus Celsius, está liberando calor para o ambiente que, já, teoricamente falando, está a 25 graus Celsius. Então, a energia está indo do corpo mais quente para o corpo menos quente, está sendo liberada. No caso do gelo, a energia está sendo absorvida, reação endotérmica, e no caso da fogueira, a energia está sendo liberada, reação exotérmica. Ok?
E aí entra o conceito de entalpia. E a entalpia é a energia que as substâncias possuem. Cada substância possui uma energia e essa energia é chamada de entalpia e a gente vai representar pela letra H. O ΔH, quando a gente coloca um delta na frente de qualquer coisa que seja, a gente está dizendo que aquilo ali é uma variação. Nesse caso, ΔH é a variação da entalpia, que é a medida da quantidade dessa energia que foi liberada ou que foi absorvida. Essa variação de entalpia, geralmente, ela é dada por uma única fórmula, que é entalpia final menos entalpia inicial, ou variação de entalpia, que é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Porque numa reação química, eu tenho os reagentes, que são a parte inicial, formando os produtos, que são a parte final. Reagente formando produto, ok? Então, numa reação química, como regra geral, via de regra, a gente tem a entalpia final menos a entalpia inicial, que é a entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes, certo? Se essa variação de entalpia der maior que zero são os valores positivos. Então, a reação ela é endotérmica. Se essa variação de entalpia trouxer valores menores que zero, que são os valores negativos, essa reação ela vai ser exotérmica, ok? Antes de eu falar aqui no que tem no final da página, eu vou passar aqui para esses gráficos. Agora tem um detalhe. Eu coloquei na ficha, eu acho que na hora que eu colei as imagens, eu devo ter colado errado. E aí foi trocado. As informações foram trocadas. Aqui esse primeiro gráfico eu tenho o caminho da reação e a entalpia. Entalpia dos reagentes maior que a entalpia dos produtos. Ele está liberando. Então, se eu tenho a entalpia do reagente é maior que a do produto, ela liberou. Se liberou, a reação ela é exotérmica. Lá na fichinha está trocado. E aqui, ó, para uma reação endotérmica, eu tenho a entalpia dos reagentes menor que a entalpia dos produtos. Essa variação, essa partezinha aqui que fica entre uma plataforma e outra, é justamente a variação da entalpia. Que nesse caso aqui, quando eu tenho a entalpia dos reagentes menor e a entalpia dos produtos maior, eu tenho uma reação endotérmica. Vocês façam essa correção lá na fichinha, que lá vai estar trocado, certo? Depois, se eu me lembrar, eu mando isso por escrito para vocês. Bom, para finalizar por hoje, aí amanhã eu vou tentar mandar para vocês o que eu terminei, o que eu coloquei na ficha. São 4 tipos de entalpia. Os quatro principais tipos de entalpia são lei de Hess, entalpia de ligação, entalpia de formação e entalpia de combustão. A gente vai começar pela lei de Hess, porque eu considero a lei de Hess mais difícil. Então, na minha cabeça, se a gente começar pelo mais difícil e for para mais fácil, eu acho que vocês conseguem raciocinar melhor. Assim, são blocadas. Todas têm relação uma com a outra, mas dá para entender entalpia de ligação sem entender lei de Hess. Dá para entender formação sem entender ligação. Formação e combustão são quase uma coisa só. Então, eu prefiro começar pela lei de Hess. Então, amanhã eu vou tentar gravar outro vídeo falando sobre lei de Hess para vocês, ok? Beijo, tchau, tchau.